Agora, na Ideal FM, dicas simples e naturais para você melhorar sua qualidade de vida. Aprenda a ter saúde, equilíbrio e bem-estar com a mudança de pequenos hábitos no seu dia a dia. Começa agora o programa Espaço Saúde, com a doutora Márcia Gaspar. Ela vai voltar, vai chegar. Boa tarde, meu querido ouvinte. Hoje é terça-feira. Ontem nós abrimos a semana falando sobre homeopatia e lendo aqui para vocês, reproduzindo na íntegra, uma entrevista dada a uma revista homeopática por um dentista homeopata. E eu reproduzi essa entrevista porque muito me identifiquei com ela, é exatamente o que eu penso e que não são as minhas palavras, é uma maneira até de fortalecer, né, a ideia e os conceitos passados. E uma frase dessa entrevista ficou, e ela fica na minha mente, porque ela é a reprodução exata e verdadeira daquilo que eu sinto pela homeopatia. Num dos trechos aqui, o Dr. Mário diz: a homeopatia me encantou. E é exatamente essa a palavra, encanto. É isso que a homeopatia provocou em mim, e é por isso que eu me dediquei ao estudo e me dedico com tanta felicidade, com tanta certeza, né, da sua eficácia. E então ele vinha dizendo no final do programa de ontem, na parte da entrevista, que ele estava um pouco descontente também, meio parecido com a história do Hahnemann, do pai da homeopatia, para quem acompanhou nos programas anteriores. Ele estava um pouco descontente porque ele achava que a maneira pela qual a gente vem tratando os pacientes, ela não é completa, né? Como é que eu vou tratar um ranger de dentes apenas colocando uma plaquinha? Até quando eu vou ficar com essa plaquinha? Eu preciso tratar a causa disso, eu preciso tratar o que está incomodando o paciente. E a cavidade bucal, como a gente tem visto aí no decorrer das semanas anteriores, ela é porta de entrada e de saída, quer dizer, ela é manifestação de muitas coisas, né, de tudo que acontece no indivíduo, é a comunicação. Então, tudo aquilo que há dentro vem para fora e se expressa através da boca. Então, muitos problemas de humor, né, psicológicos, emocionais, eles são refletidos na cavidade oral, através do desgaste dos dentes, ou até através de alterações químicas na saliva, na língua, nas mucosas, a inflamação das gengivas. Tudo que acontece emocionalmente e fisicamente no organismo pode ser descoberto antecipadamente dentro da boca. Então, quando ele vinha falando exatamente disso, o entrevistador pediu a ele um exemplo, e é a partir desse ponto que a gente vai continuar a entrevista hoje. Então ele diz assim: um problema comum é a chamada síndrome da ardência bucal. Eu acho que muita gente está ouvindo o programa deve sentir isso. A queixa é de que a boca arde. A gente examina e não vê lesão alguma, nem descamação ou tecido exposto. O que você faz? Manda para um psicólogo? Por isso é necessário examinar a boca do seu José, do seu Antônio e da Dona Maria de uma forma diferenciada. Todo processo tem uma causa. E onde está a causa? É por isso que o dentista homeopata ultrapassa seu limite de atuação, valorizando o histórico de vida do paciente, que normalmente é onde está a causa do problema, que está se manifestando naquele momento. Eu conheço a técnica. Se ele precisar de uma prótese, tudo bem, mas eu quero tratar também o indivíduo que precisa da prótese. Desde, é claro, que eu perceba alguma coisa importante para ser tratada, além dos dentes. Então a cadeira do dentista vira um divã, mas não é psicoterapia. A homeopatia não avalia a psique, apenas se vale de sintomas psíquicos. Tem gente que não consegue controlar a ansiedade, porque o dentista ainda é visto como um produtor de dor, alguém que machuca. A pessoa senta na cadeira e começa a viver todo um processo de ansiedade que, se eu não perceber e não ajudá-la a controlar, pode se transformar numa emergência médica e até num desmaio. Quanto tempo demora a primeira consulta? Quando é necessária uma investigação homeopática, de 50 minutos a 1 hora. Por quê? Porque o dentista homeopata é observador. Para qualificar os sintomas, pergunta por quê, quando, como, e muita coisa vem do fundo. Para um rangedor de dentes, há elementos de agressividade, de impaciência. Então a gente tem de perguntar o que o deixa assim. Na verdade, são sintomas psicológicos
mas não temos que interpretá-los, pois essa é uma questão para um psicólogo. A gente só prescreve um remédio homeopático para ele se equilibrar emocionalmente e encaminha o paciente, se for o caso, para um profissional adequado. Quando o paciente tem um problema só de boca, ele é meu. Quando mais uma parte do corpo estiver doente, ele necessita de acompanhamento médico. A odontologia homeopática é uma disciplina da Faculdade de Odontologia da Uniban, da qual o senhor é titular. Como isso aconteceu? Fui convidado a assumir essa disciplina na Uniban em 1997. Foi uma surpresa para mim também. O objetivo era fazer com que o curso de odontologia da Uniban fosse diferenciado. Estou lá há 13 anos na disciplina de clínica odontológica integrada. E no último ano de curso, os dentistas aprendem homeopatia. Outras escolas podem incorporar essa integração com homeopatia? Algumas me chamam para dar palestras sobre homeopatia aplicada à odontologia. Estou tendo a chance, dentro de uma universidade, de fazer iniciação científica. No ano passado, coordenei um trabalho sobre o controle da ansiedade e do medo. Para isso, selecionamos 46 pessoas que foram divididas em 3 grupos. As do primeiro grupo tomavam um ansiolítico 1 hora antes de se sentarem na cadeira do dentista. No segundo grupo, as pessoas não receberam medicação alguma. E no terceiro, as pessoas foram submetidas a uma consulta homeopática e relataram suas preocupações e medos em relação ao dentista. E qual foi a conclusão desse estudo? No final do estudo, 90 dias depois, o grupo que recebeu o tratamento homeopático teve uma resposta melhor que o alopático. Assim como a administração do ansiolítico, ele cumpriu o papel de controlar a ansiedade e os medos dos pacientes, mas sem efeitos colaterais clássicos. Antes de a gente terminar essa entrevista, vou dividir com vocês a outra música que eu conheci mais de pertinho esse final de semana. Ela chama-se Eye in the Sky, Olhos no Céu. É do Alan Parsons Project, mas nós vamos ouvir na voz de Noah, porque ela é mais delicada, mais tranquila, própria para esse horário, e dá para você perceber a intenção da letra. Boa música. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. See anymore to know that I can read your mind. 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 Don't leave false illusions behind. Don't cry, 'cause I ain't changing my mind. So find another fool like before, 'cause I ain't gonna live anymore believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you.
é linda, né? Muito bonita, realmente. Ela vem mais ou menos no estilo da música de ontem. Ela fala também sobre uma separação, né? Sobre uma separação amorosa. E então ela diz que ela sabe exatamente o que vai na cabeça da outra pessoa. Ela pode ler a sua mente. Ela é os olhos no céu, né? Olhando para essa pessoa. E que ela não vai mais acreditar nas mentiras. Bom, acabamos a entrevista aqui no primeiro bloco dizendo a respeito de um estudo que foi realizado dentro da faculdade, coordenado pelo Dr. Mário, e isso é importante, quando a gente pode avaliar estudos e pesquisas, né? Porque uma das resistências em relação à homeopatia é porque diz que ela não é científica. Ela é científica, sim, existem muitos trabalhos, ela é muito comprovada. Inclusive, eu tive a honra de participar desse estudo, não esse que foi feito dentro da Unibam, mas o que foi feito na FACES IBE, que foi onde eu me formei. E tive voluntários aqui de Boituva para minha pesquisa. Então foi aplicado e eu pude acompanhar de perto a eficácia, né, do tratamento de controle da ansiedade com o medicamento homeopático. E aí vem a pergunta do entrevistador: que medicamentos homeopáticos foram dados aos pacientes? E essa resposta é muito importante, porque a homeopatia, assim como qualquer outra medicina complementar que a gente vai ver aí na sequência dos outros programas mais para frente, mesmo sendo a fitoterapia, que é a base de ervas, ela jamais pode ser empregada sem o acompanhamento de um profissional especializado na área. Sabe qual que é o risco? O risco é a interação com alguns outros medicamentos. Mesmo os medicamentos fitoterápicos, eles não podem ser combinados com alguns medicamentos alopáticos fortes, tá? Essa interação pode causar danos de proporções até graves. Então, sempre o profissional tem que acompanhar, ele é que tem que receitar, ele tem que saber de tudo que está acontecendo com o paciente. Esse tipo de interação já não acontece dentro da homeopatia, mas existem algumas substâncias que podem retardar o efeito ou até impedir. Existem alguns medicamentos homeopáticos, por exemplo, que não podem ser usados com café. Ele é um antídoto natural daquele medicamento específico. E a cânfora, em geral, é antídoto de todos. Então vamos continuar aqui. A resposta do Dr. Mário. O tratamento é sempre individualizado, de acordo com os sintomas. Não existe um remédio para medo de dentista ou para afta. Não existe um remédio para o rangedor de dentes. Há medicamentos identificados através de uma consulta homeopática e selecionados por similitude, ou seja, semelhança, a partir dos sintomas que o paciente apresenta. No estudo, ao cumprimentar os pacientes, eu percebia mãos molhadas de suor por ansiedade e medo. Imagine se eu não percebo esse paciente que está descompensado, inclusive na pressão arterial. Esse paciente seria um candidato a passar mal na hora de eu aplicar uma anestesia. Isso acontece nos consultórios convencionais? Estatisticamente já está comprovado. E quem diz isso é a maior autoridade do mundo em anestesia local e medicina de emergência, o dentista americano Dr. Malamed. Ele sempre alerta sobre os riscos de emergências médicas no consultório odontológico, causados por medo e ansiedade. A sedação é uma forma de controlar esses sintomas, mas o custo é elevado. Já a homeopatia promove os mesmos efeitos de controle da ansiedade e medo sem onerar o tratamento, pois o custo dos remédios homeopáticos é baixo. E em quanto tempo se controla o medo de dentista? O efeito pode levar de 15 a 30 dias, para um controle maior. Nesse período, vou realizando procedimentos mais leves e não invasivos. Removo a dor e vou controlando, que é para ver a efetividade do remédio. E realmente funciona. Então, hoje nós terminamos a entrevista do Dr. Mário, e eu deixo aí para vocês refletirem, junto com essa voz bonita da Noa que vocês ouviram. Também vou incitar a curiosidade de vocês para procurarem a tradução dessa música aí na internet. Desejo a vocês um excelente almoço, uma tarde muito calma e tranquila, e amanhã a gente se vê de novo. Beijão.
Ideal FM 104.9. A sintonia do seu verão. Silvera